Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não tem como a gente deixar de falar da arbitragem e do que aconteceu depois dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Os árbitros envolvidos em 2 jogos eles foram punidos, tanto os árbitros centrais quanto os árbitros do vídeo. Eu estou falando dos jogos Grêmio e Red Bull Bragantino, São Paulo e Palmeiras. Que foram lances bem escandalosos que mostram justamente o descritério do nosso VAR. Porque no lance Grêmio e Bragantino, por exemplo, tem um pênalti que todo mundo viu que foi escandaloso, marcado lá com o Marlon recolhendo o braço no último minuto, em que naquele momento, tanto o VAR, o Gilberto Castro Júnior, quanto o Lucas Casagrande, eles ficaram procurando um pênalti, que é o que acontece muitas vezes em vários lances. Esse próprio VAR procurou até achar um pênalti em Inter e Corinthians, por exemplo, no Beira-Rio, naquele último minuto, no lance envolvendo o Kaká e o Bruno Henrique. Só que no São Paulo e Palmeiras, no Choque Rei, nós estamos falando de um pênalti claro que não foi marcado, nem pelo árbitro de campo e nem pelo VAR. Então, vejam só, nós temos em vários lances, em vários momentos, e nesses 2 especificamente, que geraram inclusive a punição da CBF aos árbitros envolvidos. Um lance em que os envolvidos procuram o pênalti e em outro em que os envolvidos ignoram um pênalti claro. Então, nem no erro nós estamos tendo critério ou padronização. Eu vou trazer algumas informações de bastidores, né? Porque eu converso muito com árbitros, tá, gente? E eu sei que a tendência, talvez esse vídeo nem repercuta, nem viralize, porque eu sei que a tendência é a gente demonizar o árbitro. O torcedor, ele nasce, cresce e aprende a demonizar o árbitro. O árbitro, ele é um inimigo. A gente aprende a odiar o árbitro desde sempre. E é legal fazer isso. A gente ensina o filho, quando leva no estádio, dizendo que ele não pode falar palavrão com os amiguinhos, ele não pode xingar ninguém. No futebol ele pode. É onde ele pode extravasar. Então quando ele vê aquele cara de preto, antigamente era de preto, né? Eles vestiam preto, hoje é amarelo, azul, rosa, qualquer cor. Quando eles verem aquele cidadão ali no meio, apitando o jogo, pode xingar, meu filho. Pode xingar, pode chegar de filho disso, filho daquilo, vai tomar não sei o quê. Parece que ele tem a licença poética. O futebol permite, inclusive, que a gente possa dizer fomos roubados, fomos assaltados. Sem que a gente seja punido por isso. Eu não gosto de usar esses termos, porque isso pressupõe má fé, pressupõe algo que, enfim, que fuja da incompetência, que vá para o campo da desonestidade, da corrupção. E eu vou dizer um negócio muito, muito claro aqui para vocês, que eu também acho que eu tenho que abordar nesse vídeo aqui. Eu não tiro o direito do torcedor desconfiar. Não tiro. Eu não, honestamente, falo até com os meus amigos, cara, eu não vou pro lado de teoria da conspiração, porque há 20 anos nós descobrimos o juiz ladrão, que foi o Edilson Pereira de Carvalho, numa investigação que demorou, que levou tempo. Tem um documentário aí mostrando para vocês tudo que o Edilson fez, o Paulo César Danelon e outros ali envolvidos, com apostadores também, tudo que aconteceu naquele momento. Tudo aquilo foi deflagrado. Nós pegamos o juiz ladrão. De lá para cá, a gente viu aí investigações, inclusive da Polícia Civil de Goiás, pegando jogadores envolvidos. E vocês acham que os árbitros não foram investigados? Eles investigaram e eles não acharam nada. Eu não tiro o direito do torcedor desconfiar. E eu vejo muitas vezes uma demonização não só do árbitro, mas das casas de apostas. E eu não estou aqui para defender casas de apostas. Eu só estou para dizer para vocês que casas de apostas, loteria e apostas esportivas, elas sempre existiram. Hoje, em profusão, sim, inclusive patrocinando os campeonatos, investindo no futebol, detendo 90% da fatia
do mercado de patrocínio e financeiro do futebol brasileiro. Essas empresas investem no futebol. E aí eu vou só fazer um exercício com vocês. Quando um árbitro, um jogador, ele tem um ato corrupto, quando ele combina alguma coisa e manipula um resultado, vocês acham que quem paga essa conta? A casa de apostas. A casa de apostas, inclusive, eles têm mecanismos de identificar apostas suspeitas. Por exemplo, como aconteceu envolvendo o processo do Lucas Paquetá, com várias apostas vindas da ilha de Paquetá para um cartão para o Paquetá. Os caras, existe uma sirene que toca lá, como algo suspeito. E a própria casa de apostas vai lá e entrega tudo para que isso seja investigado, porque senão é ela que sofre o dano. Quando vem familiares do Bruno Henrique, que gerou o processo também, é a mesma coisa. Eles têm um sistema para identificar apostas suspeitas. Então, a casa de apostas ela é vítima do processo. Ah, mas não existia tanto como hoje. Concordo. E o que favorece, digamos, a corrupção é o ser humano, gente. O ser humano é corrupto. E aí ele se utiliza da casa de apostas para cometer a irregularidade, quando muito acontece. E já pegaram jogadores, inclusive, fazendo isso. Agentes do espetáculo, os principais, os protagonistas, e por isso devidamente punidos. Alguns, né? Árbitros nunca pegaram. Então, eu dou o direito do torcedor desconfiar. Agora, enquanto não houver uma comprovação, eu não posso falar de roubo, de má-fé, de corrupção, porque esses caras são mal remunerados. Eles não justifica, evidentemente, mas eles poderiam, muitas vezes, eles estão com o controle do jogo, se beneficiar, se locupletar. Só que, se isso for descoberto, serão severamente punidos. Mas, gente, não há comprovação disso. Não há comprovação. O que tem, até esse momento que temos, são erros gravíssimos. E por que esses erros acontecem? Vou falar um negócio para vocês. O árbitro, quando a gente defende a profissionalização, que muitos árbitros nem querem, porque eles têm outra fonte de renda, eles têm uma liberdade para poder apitar e poder ter outros trabalhos. Eu acho que nem para o árbitro talvez fosse interessante a profissionalização. Mas, gente, não há outra saída. Porque não existe, eu vou dizer um negócio para vocês. O árbitro de vídeo, o Hilbert, que estava na cabine do VAR no domingo à tarde, no Morumbis, um jogo televisionado para o mundo, num clássico do tamanho de São Paulo e Palmeiras. Vocês sabem qual é a outra função dele? Ele simplesmente, na segunda-feira, sabe onde ele estava? Num canil, que é onde ele trabalha. Porque ele é um defensor da causa animal, é o trabalho dele há muitos anos. E ele estava, cara, muito feliz de estar recebendo oportunidades como árbitro do CBF esse ano. Agora eu pergunto para vocês, com todo respeito ao trabalho, ao ofício dele, porque a gente tem advogados, a gente tem educadores físicos, a gente tem caixas de banco, a gente tem vários árbitros que atuam em outras funções. Ele tinha que estar numa segunda-feira num canil, num pet shop ou atendendo numa loja de um shopping. Ele tinha que estar em qualquer outro lugar que não na CBF, por exemplo, recebendo treinamento, revisando vídeos da rodada, sendo bem alimentado, repassando a regra, interpretações, diretrizes, para numa terça-feira, por exemplo, voltar para casa, ficar com a família e viajar para apitar outro jogo na quarta. Isso é o que eu penso como ideal. A CBF, como estrutura, ela deveria ter os seus árbitros fixos, com salários bem remunerados e com uma estrutura a ponto de, se ele machucar, a Granja Comari ou centros de treinamentos específicos em regiões do país da arbitragem estivessem lá com todo o aparato
para que esses caras sejam cuidados. Aí você vai me dizer, não, mas esses caras não merecem. Esses caras não merecem cuidado, melhores salários, porque eles estão errando demais. Bom, aí a gente não quer resolver o problema. Porque o jogador do teu time que erra o gol no final de semana, na segunda-feira, ele tá lá fazendo uma potinha, ele tá lá na fisioterapia, ele tá lá recebendo uma massagem, ele tá recebendo o salário dele que é 1 zilhão de vezes maior do que o do árbitro, e tem que ser, mas não pode ter essa discrepância. Ele não pode ganhar uma taxa como ele ganha. E eu sei também que tem muitos profissionais da arbitragem, especialmente os principais, que vivem só da arbitragem. Mas por lei, eles precisam designar outra função, outra fonte de renda. Isso é o que acontece hoje. E mesmo esses principais que se dedicam integralmente à arbitragem, eles erram. Por quê? Porque não existe essa estrutura consolidada de você recepcionar esse árbitro dentro de uma estrutura física mesmo, com comando, com orientação, com cobrança, porque aí sim a gente pode cobrar. Só que como que o Ramon Abateabel, que você provavelmente hoje está execrando, que é um árbitro que já apitou Copa do Mundo de Clubes, que é convidado muitas vezes para apitar Campeonato Saudita, que apita Libertadores da América, que está cotado para representar o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem, que é um árbitro gigantesco dentro do cenário internacional. Como que ele comete um erro desse? Vamos tentar entender a origem. É por conta de todo esse contexto de falta de estrutura, de preparo, e aí o cara teve um lapso ali. Eu não estou dizendo que ele não cometeria o mesmo erro, mas eu acho que minimizaria. Se ele tivesse apoio, estrutura, respaldo, o cara estaria muito mais focado, muito mais voltado para tudo que ele tem que fazer dentro de campo. E aí a gente poderia cobrar, dizendo assim, pô, os caras ganham salário, os caras vivem disso, os caras se preocupam só com isso todos os dias e ainda assim erram. Cara, eu fico constrangido de verdade de cobrar um cara que tem que ir pro canil no dia seguinte. Vocês estão entendendo meu ponto? O Ramon Abateabel, hoje, ele é cobrado pelo Rodrigo Sintra, que não saiu de São Paulo para apitar. O Rodrigo Sintra foi um árbitro de São Paulo. O Ramon Abateabel é um árbitro FIFA que apita na Copa do Mundo de Clubes. Como que o Rodrigo Sintra vai chegar para o Ramon Abateabel e dizer assim, olha, você tem que agir dessa maneira? Como? Me expliquem. Então falta comando, falta diretriz, falta critério, com todos os defeitos, e a gente cobrava dele aqui. O Wilson Luiz Seneme, que foi um árbitro FIFA, com todos os problemas que ele possa ter tido, fazia um trabalho na Conmebol e foi chamado para a CBF e brigou com o Edinaldo, porque ele não queria fazer muitas coisas que o Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, queria que ele fizesse. E ele foi tirado pelo Edinaldo. Quando o Samir Chaldi assumiu, ele tinha que ter voltado com o Seneme. Porque o Seneme, por pior que fosse, a gente até reclamava, pô, essa linha de arbitragem é uma linha Seneme. Tinha uma linha. Tinha um padrão. Tinha o Seneme botando a cara a tapa na segunda-feira, explicando os lances, tentando instruir o público, dizendo, nesse tipo de lance a gente marca isso, porque o torcedor não lê a regra, o jogador não lê a regra, o treinador também não. Então tem muitos casos que geram dúvidas. E ele explicava, dizendo, nesse tipo de lance vai ser marcado isso. Vou dar um exemplo. O chute na bandeirinha de escanteio não está na regra que você tem que dar um amarelo sempre. Ele padronizou para acabar com a palhaçada. Você pode concordar ou não, mas ele disse, ó, a minha orientação é que os árbitros deem cartão toda vez que um jogador comemorar chutando a bandeirinha de escanteio. Acabou o problema. Acabou o problema. Nossa, estão acabando com o futebol, não sei o quê. Aí, beleza, podemos discutir. O debate não é esse. O debate é que tinha padrão em algumas situações específicas, porque tinha comando. Hoje não tem. Hoje é um Deus dará. Hoje está largado. E aí, eu clamo que os clubes, o Grêmio agora postou, fez um compilado de erros que prejudicaram o Grêmio nesse campeonato. E aqui está um gremista, tá? Outros clubes podem fazer o mesmo, vão achar. Talvez não 15, 12, 10, 9, 20, vão achar.
Porque todo mundo está se ferrando, todo mundo. O Marlon, quando ele representa os gremistas, ele representou o jogador de futebol. Com algum excesso, outro que ele possa ter cometido na entrevista, que eu acho até que não, acho que ele falou o que veio do coração dele e tá tudo certo. O saldo da entrevista dele é lindo, é maravilhoso, porque ele diz: CBF, valorize o seu produto. E ninguém quer valorizar o seu produto. Todo mundo quer rir do amiguinho que foi ferrado pela arbitragem. Só que amanhã vai ser você, vai ser eu, vai ser nós. Todo dia vai ser alguém. E essa rodada, gente, ela só escancarou isso. E o meu questionamento também é por conta da punição. Agora esses caras não vão apitar. Será? Será? Porque muitos foram punidos, como o Braulio da Silva Machado, depois do Grenal do primeiro turno, daquele pênalti escandaloso, que ele foi no VAR ver e não marcou. Ele foi no VAR ver e não marcou. Ele foi punido. Sabe onde é que ele estava na rodada seguinte? Como VAR, assistente de VAR. Por quê? Porque na transmissão, você vai ver lá o nome, tá lá na escala o árbitro de campo e o vídeo. Não vai estar o VAR, o assistente de VAR. Tava lá o Braulio, escondidinho na cabine. Por quê? Porque aí a taxa cai para ele. Normalmente, ele não fica alijado de apitar. Então a punição, primeiro, que ela não existe, que ela não acontece. Segundo, que esse curso, essa reciclagem, também não acontece. Isso é balela, isso é jogar para a torcida. Terceiro, que não funciona, porque esse cara vai ficar menos preparado ainda. Tem que mudar muita coisa. Tem que ter uma intervenção dos clubes. Tem que existir um conluio de dizer: chega, chega, vamos dar estrutura para esses caras de uma vez por todas. Ou não vai mudar. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau.